5 minutos com você, programa número 40. O verão de 1980 repetia os dias quentes da estação, propiciando espetáculos que tornavam a natureza mais bela pela luminosidade que a emoldurava. Isso motivou o empresário do ramo eletroeletrônico Hélio Itu Daiquara, sua esposa Sayoko e os filhos Hélio Osamu, Cidileia Mayumi e Tatiana Tioni a seguirem para Bertioga, litoral norte de São Paulo, a fim de aproveitarem um feriado prolongado possibilitado pelo 25 de janeiro, aniversário da capital paulista. A viagem seguia lentamente como consequência do grande congestionamento que se formara na estrada entre o Guarujá e o destino pretendido. Os veículos andavam pouco e paravam, assim permaneciam e rodavam outro pequeno trecho. Motoristas desciam, conversavam a fim de alongar o corpo e atenuar o forte calor que fazia. Em determinado momento, o menino Hélio, de 5 anos de idade, carinhosamente chamado Tiaminho, como o trânsito não fluía, desceu do automóvel e colheu 3 flores silvestres amarelas que entregou à mãezinha e a cada uma de suas irmãs. Momentos depois, refletindo sua inocência e ingenuidade, tentava imitar o pai que por vezes não ligava o veículo empurrando-o por espaços curtos, já que o trânsito não deslanchava. A distração de todos bastou para que um veículo que vinha pelo acostamento acabasse por atingir a criança, causando-lhe ferimentos múltiplos, determinando-lhe a morte no próprio local. Dor, revolta, desespero e inconformação foram os sentimentos que se abateram sobre os familiares que mergulharam num clima emocional e psicológico precário, embora as crenças que nutriam por tradição e convicção, professando o budismo. Nenhum dos princípios apregoados por essa escola conseguiu tirá-los do estado deplorável em que se projetaram. Amigos sensibilizados aproximaram-nos de pessoas ligadas ao médium Chico Xavier em Uberaba, Minas Gerais, a cujas reuniões tornaram-se mais ou menos frequentes, obtendo a cada oportunidade notícias do amado filho, subtraído do seu convívio pela dura fatalidade da morte. O primeiro recado foi-lhes transmitido 2 meses e meio após o acidente pelo benfeitor espiritual Dr. Bezerra de Menezes. Dizia que Tiaminho visitava os pais e as irmãs muitas vezes em companhia de representantes do missionário Siné, benfeitor e instrutor da imensa família budista, a cuja proteção a criança foi entregue em seu reajuste de forças espirituais, os quais solicitavam paciência e ao mesmo tempo rogavam, quanto possível, esquecer os pormenores do acidente havido na desencarnação do filho querido, porque essa recordação, muitas ativas e revividas, lhe retardavam o processo de desvinculação do assunto. Esse pedido, por sinal, é recorrente em inúmeras cartas psicografadas por Chico Xavier, demonstrando que o que encontra-se convalescendo no plano espiritual do desligamento do corpo físico morto para a nossa dimensão, acusa a influência dos pensamentos dos que ficam na retaguarda dos chamados vivos, presos aos detalhes mentalizados. 3 meses depois, em agosto, novo recado do Dr. Bezerra dizendo que Tiaminho estava sob a proteção do reverendo Siné, grande missionário do bem na revelação budista, não dispondo ainda de meios para se comunicar, pedindo aos pais queridos não se lembrarem dele como se o filho querido tivesse partido da terra fora do tempo justo e solicitando-lhes não conservarem-no por vítima de invigilância qualquer, de vez que ele trazia tempo certo e curto para retornar ao mundo espiritual. Pouco mais de 6 meses depois, mais de 1 ano do acidente, finalmente a primeira mensagem de Tiaminho. Aos que estranhem o fato de um menino que estaria com 6 anos escrever uma carta expressando pensamentos lógicos e coerentes, o primeiro parágrafo da mesma talvez ajude a entender, pois ele diz estar sendo auxiliado pelo avô Daiquara e pela tia Saito. Tiaminho, por sinal, apesar da pouca idade, demonstrava ser bastante precoce. Revelam seus pais que, embora fosse naturalmente afável, alegre e comunicativo, 20 dias antes de partir apresentou-se contudo diferente. Mais quieto, triste,
Comia pouco e reiteradas vezes perguntou ao pai e também à mãe o que seria morrer. Numa das noites que antecederam sua partida, como não queria deitar-se, o pai insistiu para que dormisse e Tiaminho respondeu: "Não tem importância, pá, pois eu vou morrer mesmo." Mas, retornando à sua primeira mensagem, nela o garoto diz que, na ilusão de que já dispunha de força para movimentar o carro, lembra-se de ter escorregado e não ter visto mais nada, pois dormiu, tendo despertado num lindo parque de repouso, estando no primeiro dia tão consciente de que estavam juntos, que julgou estar em Bertioga ou então em outro local parecido, a fim de esperar os familiares. A mensagem segue, revelando detalhes muito interessantes sobre o tempo que se seguiu. 6 meses após a segunda carta, em dezembro, novo bilhete, em março de 92, outro e finalmente em abril de 83, pouco mais de 2 anos após sua morte, Tiaminho ressurge transformado, com personalidade adulta, e escreve por Chico Xavier surpreendente mensagem em que ele conta a origem da desventura enfrentada por todos. Informa que nos últimos meses havia adquirido crescimento mais amplo, não no tamanho, mas sim em relação ao domínio de suas lembranças de vida anterior, nas quais estiveram nido aqueles que se lhe fizeram pais na encarnação atual. Ante essa ocorrência, perguntou-se a Chico Xavier como isso foi possível, obtendo como resposta que não se pode esquecer que Tiaminho foi inicialmente recolhido por mentores budistas altamente especializados em auxiliar os seus tutelados na possível regressão de memória. Ampliando ainda mais nosso entendimento, Chico disse que orientadores espirituais, segundo eles, a criança desencarnada no plano espiritual recobra parcialmente os valores da memória, quando na condição de espírito tenha já acumulado alta soma de conhecimentos superiores. Dessa forma, com pouco tempo depois da sua desencarnação, consegue, por isso, formular conceitos e anotações de acordo com a maturidade intelectual, o mesmo não acontecendo para os espíritos que estejam nos primeiros graus da evolução humana, para o qual o desenvolvimento espiritual é semelhante ao que se verifica no plano físico, onde aprende vagarosamente as lições da existência. Revelando a raiz de sua morte acidental e violenta, de agora, explica que na existência anterior, ele e seu pai viviam em Kyoto, no Japão, ele como próspero empresário e seu pai atual como seu assistente direto, o braço direito na gestão dos negócios de poderosa organização com várias filiais. Um desfalque aparentemente causado pelo seu homem de confiança o fez determinar a prática do harakiri, depois de um processo rude em que a verdade não apareceu no tempo devido. Corroído, porém, pelo remorso, descobriu que o prejuízo fora causado por um irmão movido pela inveja e ambição. Retornando à vida espiritual, foi recolhido pelo próprio filho assistente e não conseguiu se liberar das garras do remorso, implorando às autoridades espirituais a oportunidade de resgatar, ao lado da vítima de outrora, sua radical decisão. Aprovada sua reivindicação, reencarnou entre aqueles com quem os quais vivera a existência de Kyoto, tendo como pai a vítima de outrora que mais uma vez o auxiliou, ajudando-o a se livrar da culpa de antes. Encerrando seu depoimento, Tiaminho afirma que desde o instante em que se viu liberto do corpo material, sofrendo a pena que impuseram ao amigo do passado, uma alegria imensa se apoderou dele, escrevendo esta carta para dizer-lhes que nossa vida obedece a leis que se cumprem para nossa felicidade real.